E na nossa rede credenciada, a Vets realiza diversos procedimentos pela Anofaro, né? Sim, além do meu atendimento odontológico, a gente tem na Clínica Vets, que fica na Zona Sul, a gente tem clínica geral, ortopedista, oftalmologista, raio-x, anestesia, enfim, uma grande gama de procedimentos que vocês podem conferir no site da Anofaro. E para conhecer mais os serviços da doutora Rafaela, entra no site da Anofaro e confere a página da Clínica Vets, com telefone, endereço de contato, para que vocês conheçam essa maravilhosa parceria. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pet Papo da Anofaro e hoje viemos falar sobre um assunto muito importante, que é a higiene bucal dos nossos pets. E a nossa convidada de hoje é a doutora Rafaela Barcelos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, conta um pouquinho de ti para nós. Bom, então, eu sou a Rafaela, bom dia, boa tarde. Eu sou especializada em odontologia veterinária pela Anclivep em São Paulo. Atualmente eu tenho uma clínica desde 2016, onde a gente faz diariamente procedimentos odontológicos. Após a abertura da clínica, eu resolvi fazer essa especialidade porque é uma procura muito frequente dos tutores e a gente vê que é uma doença que está presente no dia a dia dos pets. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho depois, mas de uma grande parcela dos pets e que ela merece cada dia um pouquinho mais da nossa atenção. Muito obrigada por ter vindo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. E eu já vou então perguntar sobre mitos e verdades sobre esse assunto. Por exemplo, pets com uma idade mais avançada, eles podem passar por anestesia? Sim, na verdade a doença periodontal ela é presente nos pets de todas as idades, mas muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa segura bastante o tratamento periodontal, né, até o bichinho estar numa certa idade, ou mesmo que faça desde jovem, ele é um procedimento que sempre vai ser necessário. A cada X tempo, que depende do paciente, ele vai ser necessário. Então a idade, hoje em dia, na veterinária, não é um fator limitante para a gente anestesiar. A anestesia na veterinária é a mesma anestesia que um ser humano teria no hospital, então ela é inalatória, ela é bem segura, são todos os parâmetros monitorados, então a gente vai ter ali a frequência cardíaca, o eletrocardiograma, a pressão, a oximetria. Então é um procedimento bem seguro. O que pode não tornar o procedimento seguro é se a gente for para essa anestesia sem estar bem preparados, por exemplo, sem exames pré-anestésicos adequados. Então a gente tem que ter um bom exame clínico do animal e vai nos dizer daí se ele está apto ou não para anestesia. Se ele tiver alguma doença prévia, muitas vezes a gente tem que tratar e estabilizar esse paciente antes do procedimento anestésico. Mas a gente não poder anestesiar um paciente por alguma doença é só se ela é uma doença que realmente a gente não consegue ter um controle e é uma parcela realmente muito, muito pequena dos nossos pacientes hoje em dia. Então é variável, né? Depende do caso clínico do pet. Sim, a gente tem que ter primeira coisa é uma boa avaliação clínica do pet. Perfeito. Perfeito. Mas ainda assim é muito importante fazer esse procedimento, né? Então, tem pessoas que pensam que a limpeza de tártaro é só por uma questão de hálito. Isso é mito ou é uma verdade? Não, na verdade, a primeira coisa que aparece é o mau hálito, né? Mas quando a gente não trata esse mau hálito, ele vai levando a principal doença da boca dos cães e gatos é a doença periodontal, que é uma doença que destrói os tecidos de sustentação desse dente. A gente tem algumas outras doenças, como uma fratura de dente, por exemplo, ou um trauma que levou esse dente a morrer, mas está ali, às vezes a gente tem algumas outras alterações que a gente vê. Mas sempre a gente precisa avaliar a boca como um fator de saúde geral do paciente e é uma manutenção que a gente tem que fazer periodicamente. E doutora, quanto aos períodos ou às idades que depois passa a não ser mais indicado, tem alguma recomendação sobre isso? Não, a manutenção, né, da boquinha dos animais, vamos focar na doença periodontal, que é o mais comum. Vai depender de pet para pet. Então, desde que o bichinho nasce, tem bactérias na boca. E dependendo do manejo desse animal, de alguns fatores, por exemplo, a genética, a alimentação, a saúde geral, a raça, ele vai acumular o famoso tártaro, né, que é um monte de bactérias, com alguma velocidade maior ou menor. Então, desde pequenininho, a gente tem que ter a avaliação da boca desse animal. Alguns vão ter que fazer a limpeza, o procedimento, né, em clínica, mais cedo que outros. O intervalo é mais ou menos anualmente, mas vai depender. Se a pessoa escova o dente do cachorro, essa pessoa da ração seca, essa pessoa da ração úmida, ele é uma raça de grande porte, de pequeno porte, então o período que a gente tem esse cuidado, ele é variável. Mas ele vai ter, né, a indicação é que ele tenha esse cuidado até o final da vida dele.
porque o tártaro ele está sempre sendo formado. Então não adianta, eu vou fazer ali uma limpeza com 2 anos e não vou fazer até... Não, a gente sempre tem que ter uma periodicidade nesse tratamento até o bichinho estar com a gente. Ele estando saudável, estando com os exames bons pra gente passar pela anestesia, né? A gente tem que sempre cuidar, até o bichinho de 15, 16, 17, 18 anos que a gente tá vendo hoje em dia. Tu falou da raça, da idade, do porte, então tem fatores que já predispõem um acúmulo de tártaro? Sim, esses fatores na verdade são os que vão predispor. Por exemplo, o que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais comum, principalmente nas cidades grandes, né? Os animais de raças pequenas são mais predispostos do que os cachorros de raças grandes. Então, um Shih Tzu, um Yorkshire, um Lulu da Pomerânia, ele tem uma predisposição muito maior do que o Rottweiler, um pastor alemão, um Border Collie. Então, esse é um fator que está levando muito a gente ver que as pessoas às vezes falam, mas antigamente não tinha isso. Não tinha, mas primeiro, né, a gente não tinha esse cuidado tão próximo com os animais, então às vezes tinha, a gente nem olhava para a boca do cachorro direito, ele era cachorro de pátio, né? E também hoje em dia as pessoas estão cada vez mais procurando raças pequenas, raças mini, então isso a gente está vendo que a doença periodontal, né, nesses animais ela é pior, então as pessoas estão vendo coisas que elas não notavam antes. Além disso, vai um pouco da alimentação que o animal recebe, vai da saúde geral, às vezes algumas doenças já predispõem um quadro mais debilitante no geral, né? E alguns fatores individuais, tá? Mas também é uma coisa daí que o dono do cachorro pode fazer pra gente ter uma saúde melhor e um espaçamento, né? Do quanto esse tártaro se acumula, que a gente pode pegar pelo nosso exemplo mesmo, é o que ainda não é tão difundido, que as pessoas muitas vezes chegam no consultório e não sabem, é que a gente tem que escovar o dente dos cachorros. E não adianta, tem uma coisa que falam muito, às vezes a gente até escuta culpar o pet shop e tal, que dava banho. Não adianta ser uma escovação semanal. Foi pro banho e escovou o dente, foi pro banho e escovou o dente. Mas como que meu cachorro tá com tártaro? Ele escovava o dente sempre no banho, né? Mas a escovação a gente sabe que ela tem que ser diariamente ou ela não tem um efeito. Então, às vezes o dono vai lá e aí o cachorro se estressa escovando o dente lá no banho, né? Porque ele não tá acostumado e não tem efeito nenhum, né? Então, se a pessoa não consegue escovar em casa, é melhor não escovar o dente no banho e tosa. E aí, o intervalo entre profilaxias, entre limpezas no consultório, ele vai ser menor, né? Mas é daí uma parte que o dono pode, se conseguir desde filhotinho, já ir acostumando, senão o cachorro, dependendo do temperamento, às vezes a gente sabe que o cachorro tem um temperamento difícil, que a pessoa não vai conseguir, né? Mas se conseguir acostumar esse cachorro a escovar o dente, é o que a gente vai conseguir da nossa parte como donos, principalmente ajudar eles a ter essa doença periodontal de uma forma mais leve. De preferência, então, desde filhotinho? Desde filhotinho, porque daí, né, tu tá com aquela bolinha de pelo, tranquila, às vezes a pessoa, quando o cachorro tá mais velho, tem um pouco de medo, um pouco de receio, então a gente faz aquilo como uma brincadeira pro cachorro ainda com os dentinhos de leite, né, aquele dentinho vai cair, então a doença periodontal não vai se desenvolver nele, mas a gente tá criando um hábito no cachorro. Então, tu pergunta até por experiência própria, porque em casa o meu mesmo não deixa que eu escove, era bom a gente saber o que a gente deve fazer, né, nessas horas. E para procurar esse serviço assim de limpeza de tártaro, tem pessoas que pensam que é um valor estimado assim muito alto. Isso é verdade? Na verdade, a gente tem uma questão assim. Se a gente for procurar a limpeza de tártaro numa fase inicial, esse custo é muito menor, porque daí vai ser que na gente do dentista. A gente vai fazer uma limpeza, vai tirar o tártaro e vai fazer um polimento. Se a gente esperar muito tempo, aquela boca fica muito feia, aí a gente vai fazer essa limpeza nos dentes que estão saudáveis, mas todos os dentes que já têm um certo nível de comprometimento, a gente vai ter que provavelmente fazer um tratamento de mexer na gengiva, de alisar o osso, ou, né, em último caso, que é a doença mais avançada, de extrair esse dente. A extração pode ser um procedimento mais chatinho de ser feito, mais demorado, a gente tem sutura, então isso vai encarecendo o procedimento. A ideia que a odontologia veterinária tem, né, que a gente consiga chegar um dia, é que a gente tenha esse nível de difusão do conhecimento, da informação, que as pessoas consigam fazer preventivo. Então isso vai deixar o procedimento muito mais barato, muito mais tranquilo para o paciente também, que não vai com sutura, com extração de dente para casa, e mais rápido. Uma anestesia que num paciente que é só um preventivo é 1 hora, um paciente que está com uma doença periodontal avançada é 3 horas. Às vezes a gente chega, pacientes muito graves, em dividir em 2 procedimentos para não ficar uma anestesia tão longa. Então, faz um lado, dali um tempo e faz o outro lado.
Então, o custo depende do cuidado. Se ele for preventivo, ele é muito mais em conta do que um tratamento já que a gente tenha muito mais para ser feito. Então, a prevenção é o caminho. É o caminho. É o que a gente espera. E na Anofaro tem como comprar esse procedimento de limpeza de tártaro avulso, como um adicional sempre que quiser, de uma forma mais acessível para os clientes Anofaro. E doutora, o pessoal de casa quer saber quais são os principais cuidados que nós, tutores de pets, devemos ter então para os dentes deles. Os principais cuidados que os donos podem ter em relação à saúde oral dos seus cães é a escovação dental diária e o acompanhamento com um clínico, odontologista, que o clínico também, ele tem uma frequência, né, de avaliação desse animal mais assídua, então ele pode indicar quando for a hora de ir para o odontologista. Mas então, em relação à escovação, ela tem que ser diária, né? A gente acostuma, se possível, desde filhote. Inicialmente, tanto filhote quanto adulto. Eu não sabia que tinha que escovar, vou começar agora. O cachorro tem 2, 3 anos, vou começar agora. A gente sempre faz quando não tem tártaro, porque não adianta tu começar a escovar quando tem tártaro, porque o tártaro não sai. Tá? Então a gente, ou é um filhotinho, vou começar a escovar, ou é um adulto, eu fiz a limpeza de tártaro, profilaxia dentária e vou começar a escovar agora. A gente tem que acostumar gradativamente esse animal, porque se tu pegar o cachorro e agora eu quero escovar todos os dentes de uma vez só, isso vai ser um estresse para os dois e não vai conseguir. Então tem que ser uma brincadeira, né? O cachorro, ele aceita muito mais para uma brincadeira, é uma coisa agradável. Então como que eu sempre oriento? A gente começa com uma gaze. Pegar essa gaze, vai molhar na torneira ali do banheiro de casa e vai colocar uma pasta de dente, que essa sim tem que ser específica para cães, porque ela não tem flúor e o animal vai sempre engolir ela, né? Pega ali nos dentinhos da frente, são os incisivos. Começa ali. Ele aceitou bem, dá um petisco. Deu. Ele aceitou bem, não precisa ficar ansioso para fazer todos os dentes. No outro dia, vai um pouquinho mais, cada dia vai indo um pouquinho mais. No processo com a gaze, que vai durar uma semana. E sempre estimulando ele com alguma coisa positiva. Ele gosta muito de brincar, então depois eu vou pegar uma bolinha e vou brincar, ou vou dar um petisco, ou fazer um carinho na barriga, eu vou estar no sofá, é o momento que ele está relaxado. Consegui. Fiz toda a limpeza com uma gaze e a aguinha da torneira, pasta de dente de cachorro. Aí eu vou passar para usar a escova. Porque quando a gente usa o dedo, a gente tem um bom controle da força que a gente está fazendo, de repente machuca um pouquinho, ele reclama. A pasta já é uma coisa que para o cachorro é mais diferente e para a gente também, a gente às vezes não está acostumado a escovar a boca de outro ser, né? Então a gente daí vai agora nessa parte, quando ele já mais acostumado, introduzir a escova. A escova de dente, eu prefiro escova de dente de criança do que a escova de dente de pet, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente achar escovas com uma boa tecnologia voltada para o pet. Se tu for para os Estados Unidos, tu vai achar uma gama enorme, mas aqui a gente não tem muitas e as cerdas costumam ser um pouco duras. Então, vai na farmácia, vai no supermercado e compra uma escova de dente de criança. Dependendo do tamanho da boca do cachorro, até pode ser de adulto, né? Mas um cachorro muito mini, tu pega uma escovinha menor, então vê qual é do teu cachorro. E aí faz essa escovação também, quando tu for introduzir a escova, começa pela frente, ele aceitou bem, no outro dia vai um pouquinho mais para trás e vai indo até que seja toda a boca. A gente não consegue escovar a que a gente chama de face lingual dos dentes, que é a que fica em contato com a língua, porque dá muita ânsia no cachorro. Então a gente sempre vai fazer escovação todos os dias, mas só pela face aqui externa dos dentes, tá? Mas a gente tem a vantagem que essa face lingual, essa face de dentro dos dentes, como ele está sempre mexendo ali a língua, o acúmulo de tártaro nela é muito menor. Então, se a gente conseguir escovar os dentinhos dele por fora, é o que a gente precisa. Lembrando que tem que ser todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Lembrado. E, doutora, quais são os riscos que podem ocorrer caso, então, não seja feito nada e seja acumulado esse tártaro? Bom, então o que a gente mais vê na nossa rotina? Muitas vezes por medo, principalmente da anestesia, aquela pessoa que vai postergando e nunca fez uma limpeza. E também não sabia que tinha que escovar, então nunca escovou. Chega um ponto que essa doença periodontal progrediu tanto que alguns dentes já caíram no meio do caminho, comendo, brincando. Às vezes a pessoa vê o dente caído e aí vai correndo pro veterinário. Mas o que é mais frequente quando a gente tem uma boca muito comprometida? A gente ter sangramentos. Então o cachorro foi pegar ração e aí aquela gengiva tá tão inflamada que daí aquela ração bateu ali e sangrou. Então aquele sangramento às vezes ele é meio recorrente ou às vezes meio difícil de parar. Fístulas. Então a gente às vezes tem um comprometimento que vai subindo tanto na raiz, né, que a gente tem duas regiões comuns de ter fístula em cães, que é na região de canino, forma uma fístula entre a boca e o nariz, e aí imagina a comida indo ali pro nariz, vai destruindo o tecido do nariz, fica um pus, um muco, então fica bem contaminado. E tem uma outra fístula também,
que é no quarto premolar superior, que a gente chama de carniceira, que é o dente que mais rasga, né? Que faz uma feridinha embaixo do olho. E aí, às vezes, a pessoa não sabe, e aí não vai num especialista, vai no clínico, às vezes o clínico não se dá conta, aquela feridinha não cicatriza, faz antibiótico, já tá fazendo antibiótico há meses, e aquela ferida até fecha, mas volta, porque tá sempre com aquela contaminação ali. Então, a gente tem essa questão de sangramento espontâneo, de fístula e perda dentária. São as 3 consequências mais comuns que a gente vê quando a pessoa, por algum motivo, que normalmente é o medo da anestesia ou falta de conhecimento, não cuida da saúde oral do pet. Quando ela procura um clínico ou um especialista para fazer o tratamento periodontal e passa então a fazer a sua escovação, qual é a frequência que essa limpeza de tártaro precisa ser feita? A limpeza em consultório? Sim. Isso vai variar um pouquinho daqueles fatores que a gente conversou, né? Da raça do animal, da saúde geral dele, se a escovação realmente vai ser feita ou não. A média é anualmente. Anualmente tem a indicação da gente pelo menos ir até o veterinário avaliar essa boca, pra gente ver se tá na hora ou não. Mas o momento de fazer é quando a gente começa a ver aquele acúmulo de tártaro, aquela amarelinha um pouquinho mais escuro grudar no dente e a gengiva começa a ficar um pouquinho mais vermelhinha, um pouco mais inchada. Esse é o momento da gente fazer, porque seria o nível 1 da doença periodontal, que tem a gengivite. A gengivite é um processo reversível. Quando a gente faz essa limpeza, ele reverte. Daí a gengiva ela fica saudável de novo e a gente ainda não teve uma perda óssea. Se a gente deixar adiantar um pouco mais essa doença periodontal para o nível 2, aí já teve perda óssea. Depois da perda óssea, a gente consegue parar o processo de avançar, mas não consegue reverter o que já aconteceu. Então, o momento de procurar é quando começou a gengivite. Isso vai ser mais ou menos anualmente. E essa gengivite causa o desconforto, a dor nos pets para se alimentar, por exemplo? Ela é o início, né? Então, no estágio 1, tem um desconforto, mas ele ainda é leve. À medida que essa doença vai progredindo, esse desconforto vai sendo maior, né? Porque daí vamos imaginar ali um cachorrinho, a doença periodontal vai do nível 1 ao nível 4. Então vamos imaginar ali um cachorrinho que está com doença periodontal em nível 3. Tem uma classificação de porcentagem que esse osso que sustenta o dente ele já foi comprometido. Então no nível 3 a gente já tem uma perda um pouquinho significativa. Cada vez que esse animal vai comer a raçãozinha dele, ou vai brincar com uma bolinha, ou enfim, as atividades diárias dele, esse dentinho ele tem um pouquinho de mobilidade, né? Então cada vez que ele faz uma coisa com a boca, segura alguma coisa mais dura, esse dente dá uma mexidinha. Dependendo do nível que tá isso, pode ter uma fratura dentária daqui a pouco, né? Porque aquele dente ele é feito para estar com uma boa sustentação ao redor dele. Se ele tá mexendo, daqui a pouco um movimento um pouquinho mais brusco, pode ter uma fratura dentária. E também, o que hoje a gente tem vários estudos e se preocupa bastante, é que daí esse dentinho tá cheio de bactérias ao redor e tá mexendo a cada vez que o cachorro come. Nesses momentos, a gente tem microlesões na gengiva e que levam essas bactérias para o sangue do animal. Todo dia isso acontecendo, a gente já tem estudos que prejudicam órgãos distantes. Então essa é uma questão, é só pela boca? Também não, porque a gente já tem estudos que comprometem coração, rins, fígado e vários outros órgãos estão sendo avaliados. Então, inclusive, tem colegas, às vezes, uma coisa que a gente nem pensa, mas numa doença endócrina, um diabetes, eles tratam, mas eles encaminham pra gente também, porque a gente sabe que a doença periodontal prejudica essas outras doenças tão distantes também. E doutora, eu já percebi que alguns tutores têm uma certa resistência para a extração de dentes. Isso é uma opção? Na verdade, não é uma opção e depende do grau da doença periodontal. A gente sempre tenta manter os dentes, a gente nunca vai fazer uma extração desnecessária, porque o dente tem toda a sua função, né? Toda uma função tanto na mastigação quanto no preenchimento ósseo da face do cachorro. Mas a gente tem que avaliar, esse dente está trazendo benefício ou está prejudicando o animal? Porque tem um ponto que ele está prejudicando mais do que ajudando. Então, lá na classificação da doença periodontal, aquela que vai do nível 1 ao nível 4, quando chega no nível 3, a gente fica entre tentar manter com alguns procedimentos adicionais, que não é mais só a limpeza, ou a extração. E isso daí vai um pouquinho também numa conversa com o tutor, o quanto vai ter de cuidado depois dessa limpeza. Porque se um dente que eu já estou quase a ponto de extrair não tiver uma sequência no cuidado, ele já vai logo em seguida ficar no nível que eu teria que ter extraído.
Então, nesse é um estágio, por exemplo, que a gente tem que ter uma boa conversa com o dono, como que vai ser o cuidado da pós-limpeza. E o nível 4 já é um ponto que a gente não tem mais como manter esse dente, porque tem tão pouca sustentação óssea dele que os riscos de manter ele e o desconforto que está trazendo para o animal são muito maiores que os benefícios. Então, é uma questão da gente avaliar, e a gente avalia dente a dente, a gente tem que fazer uma avaliação, e por isso é importante o odontologista, porque daí a gente faz uma avaliação de cada região da boca, com medições, com raio-x, a gente tem que fazer raio-x em todo o procedimento odontológico de todos os dentes, e aí a gente vai ver qual o grau da doença periodontal para ter uma avaliação precisa, eu tenho que extrair esse dente ou não. Mas um ponto adiantado da doença periodontal, se eu só limpar e não fizer mais nada, daí sim eu estaria tratando a estética, o que incomoda o tutor, mas não o que está incomodando o cachorro. Então isso vai depender do avanço da doença periodontal e de uma conversa com o dono. A gente vai cuidar desse dentinho que está num caminho para extração ou não. E nesse processo de tentar impedir que o tártaro se acumule novamente, tem alimentos que podem ajudar nisso? Os alimentos que podem ajudar. A ração seca, nesse quesito, ela é um pouco melhor que as rações úmidas, tá? Porque ela não se acumula tanto, né? O cachorro, ele não entende, eu tô com um pouquinho de comida ali atrás do dente, ele não se incomoda a ponto de tirar. Então a ração seca nesse sentido ajuda. Hoje em dia a gente tem muito que o pessoal chama de dental bones, assim, que são ossos que ajudam para a limpeza dos dentes. Tem alguns brinquedos também que são mais de mastigar, então ajudam um pouquinho, mas nenhum deles isoladamente vai ter um efeito protetivo. A gente precisa daí sempre da escovação dental diária e da ida mais ou menos anualmente para a gente avaliar essa boca. E eu já escutei falar que ossos também ajudam nisso. Qual que é a tua opinião sobre isso? Os ossos naturais, tá? Eles têm um risco muito grande, tanto de fratura dentária, né? Então o cachorro que foi muito afoito ali, a gente já pegou pacientes que a pessoa dava osso da vida inteira do cachorro para justamente ajudar nessa questão dos dentes, mas teve uma vez que o cachorro foi um pouco mais afoito e acabou quebrando os dentes. Então, daí a gente causou um problema muito maior, né? E além da fratura dos dentes, a gente também tem um risco bem grande de engasgo, né? Então, o cachorro, se ele comer uma lasca um pouco maior do osso, ele pode não ser dissolvido. Na passagem do trato gastrointestinal, ele pode perfurar algum órgão. Então, sim, são coisas que uma vida inteira pode que não aconteça, mas se acontecer, o problema é que a gente tem é muito maior. E a gente tem outras opções, muito mais seguras em relação à prevenção. Ninguém quer passar por emergência, né? Esperamos que não. Mas se precisar, tem um no Faro. Olha que coisa boa. Inclusive, doutora, tu atende pela Nofaro, então, na tua clínica? Sim, nós atendemos a Nofaro já há bastante tempo, né? A parceria já vem de longa data. A clínica Vex, na Zona Sul de Porto Alegre, está disponível para todos os clientes da Nofaro. Eu sou odontologista lá, mas a gente tem várias especialidades e tudo que precisarem a gente está lá. Clínica bem completinha, raio-x, atendimento nota 1000, Vários especialistas, anestesia, tudo no lugar. Que maravilha. E doutora, a gente está conversando bastante sobre o tratamento dos cãezinhos, mas como é que funciona para os gatos? Bom, em relação aos gatos, a gente tem uma dificuldade maior em relação à escovação. Então, né, se hoje em dia a parcela de tutores de cães que escovam os dentes ainda é pequena, de gatos é muito menor e a gente entende, né? É muito mais difícil. Então, a mesma ideia de tentar o gato filhotinho, a gente acostumar com a escovação. Mas a gente sabe que é difícil. Só que isso não exclui o gato dos cuidados dentários, né? Então então vamos supor, o mais comum é o dono não consegue escovar o dente do gato, mas ele tem que também fazer o acompanhamento odontológico. Então começou a ver um pouquinho do tártaro naquele estágio inicial, acumulando na boquinha do gato, tá na hora da gente fazer também a profilaxia dentária nele. Normalmente a gente vê um período um pouquinho maior da necessidade da profilaxia dentária no gato. Só que, por outro lado, a gente tem algumas doenças específicas daí que acometem os gatos e não acometem os cães. A principal, a mais comum, chama complexo gengivo-estomatite. É uma reação intensa do gato à doença periodontal. Então, aquele gato com um pouquinho de tártaro já começa a ter uma inflamação, começa a ter úlceras, começa a ter uma destruição da boca, começa a ter muita dor. Se a gente não identifica ou demora para tratar essa doença, a gente tem o gato que para de se alimentar e isso daí gera um monte de outros problemas. Então, os gatos, infelizmente, têm essa doença, que é relativamente comum no nosso atendimento, e aí o tratamento ele tem que ser cirúrgico.
né? Quando a gente tem esse complexo em gato, o tratamento clínico pode ser tentado, mas a gente sabe que a eficácia do tratamento clínico isoladamente é muito baixa. Então, a gente normalmente associa extrações dentárias posteriores aos caninos com o tratamento clínico. Alguns casos, tá? Daí não a maioria, mas alguns casos, só essa extração não é suficiente. Às vezes a gente tem que extrair todos os dentinhos do gato. Mas normalmente, a maioria dos gatos que tem esse problema, a gente faz extração posterior aos caninos e tratamento médico associado. E aí eles ficam bem. Outra doença também que os gatos têm, e daí é um pouco mais difícil dos donos identificarem, é uma lesão de reabsorção óssea. Então, lá na raizinha do dente, esse gato começa a fazer um processo de reabsorção. E esse dente começa a ficar sem a sustentação dele. Ele começa a ficar realmente assim meio que flutuando. E também, dependendo do grau, dependendo de como tá, a gente daí tem que fazer extração. E aí sim, essa segunda doença, a gente só consegue o diagnóstico com o raio-x, porque olhando a coroa do dente, que é a parte de cima do dente, ela tá ali na boca. A gente às vezes não vê o problema nela, mas lá por dentro, aquele dente tá perdendo a sustentação. Então, às vezes o dono só vê que o gatinho acabou perdendo o dente. Não, às vezes tem um pedacinho de raiz, ele não tá com alguma inflamação ali na região, então a gente precisa do raio-x para saber. Mas nos gatinhos, então, a doença periodontal, ela é um pouco mais leve do que nos cães, o tempo é maior para a gente ter problema por ela, mas em contrapartida tem essas outras duas doenças que são bem graves quando acomete o gato. O sinal clínico no complexo gengiva-estomatite, ele vai ser lesões na boca. Mau hálito, ele vai sentir aquele cheiro mais forte, o gato para de comer ou tem dificuldade, às vezes pega a ação e já coloca fora de novo. Na lesão de reabsorção, normalmente ele tem desconforto ao comer, né? O gato ele é um animal que ele demonstra a dor só no estágio mais avançado, né? O cachorro ele demonstra um pouquinho mais pra gente ainda. Mas se tu vê alguma alteração de comportamento, tanto no cachorro quanto no gato, o teu cachorro, o teu gato tinha um comportamento de fazer festa, ou de gostar de brincar com alguma coisa, ou de carinho, e começa a ficar mais no cantinho dele, mais triste, começa a comer dia sim, dia não, são sinais que alguma coisa está errada. E aí a gente tem que ver o que é e tem sempre que avaliar a boca. E doutora, quando se extrai muitos dentes, como é que fica a alimentação deles depois? Bom, no período pós-operatório imediato, a gente tem alguns cuidados, né? Então, se foram feitas muitas extrações, a gente vai ter algumas orientações de analgesia, anti-inflamatória para o conforto, mas também de alimentação macia por algum tempo, que vai variar conforme o número de extrações e as regiões. Depois do período de cicatrização, que a gengiva já cicatrizou, a alimentação deles costuma ser normal. Então, ele vai voltar a comer a mesma ração que ele comia antes. Ah, e ele vai conseguir mastigar? Na verdade, cães e gatos, eles não têm o hábito, não é natural para eles que eles mastiguem como a gente. Então, eles não mastigam, formam um bolo bem mastigadinho e engolem. O normal dos cães e dos gatos é mastigar muito pouco o alimento e engolir quase inteiro, e essa digestão começa muito mais a nível de estômago. Porque se a gente fosse pensar, né, que eles estão muito mais próximos da origem natural, eles não poderiam ficar mastigando uma presa que eles recém caçaram, porque daí ia ter uma concorrência muito grande. Então, o normal dos cães e dos gatos é mastigar muito pouquinho e engolir e começar a digestão muito mais a nível de estômago. Então, as extrações não costumam ter um prejuízo em alimentação. E na nossa rede credenciada, a Vets realiza diversos procedimentos pela Anufaro, né? Sim, além do meu atendimento odontológico que a gente tem na Clínica Vets, que fica na Zona Sul, a gente tem clínica geral, ortopedista, oftalmologista, raio-x, anestesia, enfim, uma grande gama de procedimentos que vocês podem conferir no site da Anufaro. E para conhecer mais os serviços da doutora Rafaela, entra no site da Anufaro e confere a página da Clínica Vets, com telefone, endereço de contato, para que vocês conheçam essa maravilhosa parceria. E doutora, muito obrigada por ter vindo, esclarecer as nossas dúvidas. Volte sempre, será sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. E pessoal, até o próximo Pet Papo.